Então, pessoal, continuando, o que vai acontecer é que a inércia do Brás Cubas vai fazer com que ele acabe perdendo tempo ali, tanto do casamento arranjado, que é com a Virgília, quanto do início da entrada, da sua entrada, né, na carreira política. E aí o que vai acontecer então é justamente dele ficar sem casamento e sem ter conseguido ser eleito como deputado, que era justamente o desejo lá do pai do Brás Cubas. O que acontece é que aí sim a gente vai ter aquela questão do adultério, que a gente tanto comentou, que é tema frequente do realismo, e um tempinho mais tarde ele é novamente colocado no convívio da Virgília, e aí aquela paixão que não aconteceu no momento em que eles foram prometidos um ao outro para o casamento, começa a acontecer. E aí a gente pode até pensar assim, poxa, esse impedimento amoroso, que é justamente o fato dela estar casada já com o Hugo Neves, é que deve ter sido aí o estopim para o início dessa paixão. E de fato é o que acontece, eles se encontram e aí iniciam esse relacionamento adúltero, e esse relacionamento ele é facilitado por uma outra personagem, né, que é a Dona Plácida, e aí o que a gente vai ter é um outro fator interessante inserido aí na obra, que é a questão da corrupção, né? Porque a Dona Plácida inicialmente ela é totalmente contrária ao que está ocorrendo. Ela é contratada, vamos dizer assim, justamente para que eles possam ter uma casa em que eles possam se encontrar. E aí essa casa seria então de cuidados da Dona Plácida, e eles marcavam ali os encontros regulares deles para que eles não chamassem a atenção da sociedade. E a Dona Plácida então de início não gosta muito desse trabalho que ela arruma, mas justamente pelo fato de que durante toda a sua vida trabalhando honestamente ela nunca conseguiu juntar dinheiro de fato, essa oportunidade vai aparecer para ela como a única forma dela ganhar dinheiro. E aí ela que é católica, cristã, que guarda, né, a questão da moral cristã, vai passar por cima dos seus próprios conceitos, né, da sua própria convicção, justamente por conta do dinheiro. E aí então o Brás Cubas vai se responsabilizar aí pelo fato da Dona Plácida se corromper a esse ponto de passar por cima dos seus próprios conceitos, dos seus próprios princípios, e aí acabar cedendo por conta justamente do pagamento que eles lhe dão, né? Enquanto esses encontros vão acontecendo, outras questões vão aparecendo aí no nosso relato. Por exemplo, o fato do Brás Cubas reencontrar um colega de infância, que é o Quincas Borba, que a gente já mencionou. Para quem leu a obra vai saber da importância dele, e aí a gente tem algo extremamente simbólico também dentro da obra, que é o fato do Quincas Borba elaborar uma filosofia científica, vamos dizer assim, né, para a época. Por quê? Porque o contexto do realismo são aquelas correntes científicas e também filosóficas que surgiram no final do século XIX e que começaram a ganhar muita força. E entre essas correntes filosóficas ou científicas, a gente tem a questão do evolucionismo, do Darwin, e também do determinismo, do Politêime. E aí o que a gente vai ter dentro da filosofia do Quincas Borba é uma crítica a respeito, principalmente, não falei também do positivismo, do Comte, é uma crítica justamente a essas correntes científicas, porque o humanitismo, que é a filosofia criada por ele, ela critica a questão da lei dos mais fortes. Então os mais fortes são os que sobrevivem, e os fins todos justificam os meios. Então, essa questão da exploração, por exemplo, da escravidão, ou ainda outras relações sociais estabelecidas a partir da exploração, são condições naturais. Então, quem tem o privilégio de estar no topo dessa cadeia realmente é o vencedor, né? E quem não teve esse privilégio, infelizmente, segue as leis naturais aí da vida. Seria mais ou menos isso a filosofia do humanitismo, né? Nós não temos uma exploração muito elaborada
dessa filosofia dentro da obra, porém ela aparece e o próprio Brás Cubas se torna adepto a ela. Então esse é um ponto interessante, porque ele vai se utilizar dessa filosofia, inclusive para se justificar do porquê dessa inércia dele em relação a tudo da sua vida, né? Como se ele estivesse falando, eu sou predestinado a viver, por exemplo, toda essa bem-aventurança que eu vivo, porque existe um vazio, sim, na vida, do Brás Cubas, mas é um vazio do nosso ponto de vista. Do dele tá tudo ok com a vida dele até um determinado momento, né? Até ele começar a se questionar e aí pensar, formular lá a história do emplastro Brás Cubas. Então o que a gente vai ter é justamente essa visão, de que através dessa filosofia tudo estaria justificado na vida dele, inclusive a questão do adultério, porque se ele teve essa capacidade de atrair a atenção da Virgília para si e ela não ter essa mesma atração em relação ao seu marido, ao Lobo Neves, a gente poderia ter essa explicaçãozinha aí, né? Outra questão interessante a respeito do adultério é o fato de que o Brás, ele está cada vez mais próximo do Lobo Neves e se diz amigo, inclusive, dele. E o Lobo Neves também se coloca nessa mesma relação. Então é bem aquilo, bem para ilustrar o que a gente já falou antes a respeito de viver de aparências. Muito provavelmente o Lobo Neves pressentia alguma coisa em relação à sua esposa, mas nada disso tinha importância. O que tinha importância era justamente parecer ser bem casado, parecer ser bem relacionado. O Brás Cubas era uma parte importante aí dentro da sociedade, assim como o Lobo Neves também. Então um colaborava com o outro aí com a sua própria imagem, né? E esse relacionamento deles era algo que era bom para todo mundo, exceto pela questão do adultério, que para o Lobo Neves, com certeza, se ele soubesse da história toda, ele não acharia legal, né? Então a gente tem essa questão aí travada. Outra questão interessante, o fato de, pelas suas memórias, o Brás Cubas contar pra gente que quando era criança, além de ter sido muito levado e sincero, né, pensando naquilo que a gente disse antes, no comecinho do vídeo, a gente tem também os relatos dele em relação aos escravos, qual era o comportamento dele. E aí a gente tem justamente a ilustração de como a sociedade brasileira da época se comportava em relação a esse assunto. Ele tratava os escravos como objetos. E aí o que vai acontecer? No decorrer dos anos todos, acontece que um dos escravos deles, né, da casa deles, acaba sendo liberto pelo pai do Brás Cubas, que é o Prudêncio, e mais tarde o mesmo ex-escravo acaba comprando o escravo para si. E aí, numa das passagens do livro, das memórias lá do Brás Cubas, ele fala pra gente, ele conta pra gente que ele encontra o Prudêncio castigando fisicamente esse escravo que agora é da sua propriedade, assim como o Prudêncio e os outros escravos eram castigados antes, né? Inclusive pela própria família do Brás Cubas. O próprio Brás Cubas, ele fazia do Prudêncio o seu cavalinho, a sua montaria. Então ele montava no Prudêncio, batia no Prudêncio, como se o Prudêncio fosse uma montaria, não uma pessoa. E aí aquilo choca o Brás Cubas, a ponto inclusive dele ir interceder junto ao Prudêncio a favor do escravo que está ali apanhando, né? Então a gente tem bem a crítica a respeito do comportamento da sociedade, é aquela questão da hipocrisia também, né? Porque imaginem só, como pode o Brás Cubas, que fez tudo o que fez com o Prudêncio, chamar a atenção do Prudêncio e interceder a favor de um outro escravo? Então isso é algo bem contraditório. Da mesma maneira que o Prudêncio, com certeza, sofreu tudo aquilo, e o que se espera de um ex-escravo é que ele não replique aquilo que ele viveu. Foi justamente o que a gente viu ali na obra. Então seria uma forma de dizer que a própria sociedade, de novo é a história do humanitismo aí, falando mais alto, né? A própria sociedade vai moldando o comportamento aí social das pessoas, as relações sociais das pessoas. Sempre, pessoal, o realismo vai ser uma crítica muito forte em relação ao que ocorre na sociedade, sem dúvida alguma. Então, de novo, nenhuma das ocorrências, nenhum dos fatos, nenhum dos personagens apresentados
vão acontecer por acaso, sem que aquilo se estabeleça como um sentido, como um significado maior. A própria Dona Plácida, a expressão viva disso, o comportamento da Virgília em relação ao marido, em relação ao próprio Brás Cubas, porque se eles se amassem e se amavam, aliás, tanto assim, por que então eles não escolheram por acabar o casamento da Virgília e eles constituírem esse casamento? Justamente por conta daquela questão lá de que eles estão o tempo todo respeitando aquilo que as imposições sociais pregavam e esperavam como expectativa de comportamento de todos, né? Então o divórcio, a mulher divorciada era algo assim bastante espantoso. Então a gente tem essas questões. Então o que é verdadeiro, como o amor, por exemplo, que eles sentiam pelo outro, não tem lugar dentro dessa sociedade tão vazia e tão hipócrita que a gente vai observar, tá? Então esse é um aspecto interessante. Mais uma pausa, não saia daí, só mais um minuto, a gente já volta.